As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Bem-vindo ao podcast das Quintas do Avante. Estamos no ar para mais uma conversa em jeito de entrevista, desta feita com João Santana da Silva, natural de Setúbal, licenciado em História e mestre em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e doutor em História no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, no programa interuniversitário de doutoramento em História com a tese Futebol, Trabalho e Associativismo nos Bairros Operários de Lisboa, as origens do Oriental, 1911-1946, que defendeu em 2024. Contribuiu com textos para várias publicações sobre associativismo desportivo e sobre a história dos bairros de Lisboa e sobre a história do desporto, sobretudo do futebol. Publicou o livro Um Bairro, um Clube, 100 anos de história do São Domingos Futebol Clube em 2021, apresentando também a comunicação, popularização e bairrismo, o São Domingos Futebol Clube e o desporto em Setúbal entre 1921 e 1945 e está a trabalhar na história do futebol de Setúbal. É dirigente da Associação Desportiva e Recreativa O Relâmpago, da qual é também sócio fundador. Olá, João, bem-vindo ao podcast das Quintas do Avante. Vamos começar precisamente pela tua tese de doutoramento, na qual analisaste o futebol nas primeiras décadas do século passado e o caso específico do Oriental, mas já lá vamos a este caso em concreto. Uma curiosidade, nos agradecimentos que fizeste no início da tua tese, fazes um especial às bibliotecas públicas do país, num mundo cada vez mais digital. Que importância tiveram as bibliotecas públicas no desenvolvimento do teu trabalho? Olá, novamente, Marlene, obrigado pelo convite. Curioso entrares com essa pergunta. Não sei, sabes, as bibliotecas públicas achei importante fazer essa referência, porque de facto foi aí que passei a maior parte do meu tempo. A maior parte das pessoas, não sei, provavelmente será uma curiosidade, mas a maior parte das pessoas normalmente não fazem essa referência, fazem aqueles agradecimentos da praxe, normalmente mais da Biblioteca Nacional, mas eu, de facto, como consultei muita imprensa portuguesa, imprensa local, sobretudo de Lisboa, não é? Pelo tema da tese, fui muito... E passei mesmo alguns dias, até simplesmente por estar lá, não é? Para estar um bocadinho fora de casa, nas bibliotecas municipais de Lisboa, mas em particular na Hemeroteca Municipal de Lisboa, que está talvez um bocadinho esquecida, e é normalmente um bocadinho esquecida, mas faz um trabalho incrível, e se liga muito precisamente às funções essenciais do Estado, não é? As funções de servir a educação, de servir o acesso à cultura, sobretudo o acesso ao conhecimento, e que se liga também à democratização desse acesso, por sua vez. Enfim, é quase um tema paralelo ao da própria tese. E em particular aqui de Lisboa, precisamente porque sem essa hemeroteca, vou dar um exemplo muito específico. Portanto, nos jornais esportivos, alguns jornais esportivos aqui de Lisboa já não estão disponíveis fisicamente na Biblioteca Nacional e estão fisicamente disponíveis ainda na Hemeroteca Municipal. E é engraçado que o próprio... No caso da Hemeroteca, ou seja, como não era depósito legal desde sempre, penso que é de 33, 32, que passou a ser depósito legal, ou seja, todos os exemplares também vão para lá, dos jornais diários ou semanários, ou por aí fora. E, portanto, sobretudo a partir dos anos 30, esses jornais estão lá presentes, os que vão para trás são mais de ofertas, e é possível ver no fundo, as marcas de uso dos jornais pelas pessoas. Vou dar, por exemplo, um exemplo. Marcas digitais? Numa data. Não, ou seja, numa data em que felizmente não há muitos casos. Há momentos em que, por exemplo, o Benfica ganha o campeonato, alguém rasga a fotografia da equipa e, portanto, está ali um rasgão e falta alguém que não gostou desse resultado. Uma notícia, exatamente. Um caso ou outro, uma correção a caneta à mão, que na verdade estragam os jornais, mas ao mesmo tempo, visto do ponto de vista, testemunha a passagem do tempo sobre jornais e sobre esse acesso, que é uma coisa muito interessante. E, obviamente, pronto, as bibliotecas públicas, acho que
continuam a ser cada vez mais importantes por várias razões, por causa desse acesso que já disse, mas também por ser no fundo um ponto de encontro de pessoas. Mas que eu acho que continua a ser, sobretudo pela malta mais nova das escolas, que está E por presente algumas a atividades estudar. também vão sendo feitas dentro das bibliotecas, Sim, principalmente sim, até para sim, as sim. crianças, para criar aqui o bichinho da leitura, não é? É, muito, muito, muito. João, numa época em que o futebol está tão mediatizado, pergunto-te qual é que é o papel então dos clubes de bairro no Estado Novo. Vamos começar por aí. Também era igualmente mediatizado ou tinha um papel completamente distinto? Mediatizado, ou seja, estás a falar de mediatizado, os clubes grandes, nesse tempo. Os grandes, os de bairro também, que Uhum. mediatização, havia discussão sobre os resultados, sobre as equipas, sobre a arbitragem também, já nessa altura. A mediatização não no sentido propriamente dos mídia, mas de serem alvo de um debate público Uhum. entre adeptos. Havia certamente, quer dizer, na medida em que os jornais nos permitem saber, quer dizer, até mesmo dentro de campo, antes sequer como se chama dizer, dos rescaldos dos jogos, dentro de campo já se nota, aliás, já há casos de adeptos, nesse tempo ainda nem sei se pode chamar assim, ali mesmo na primeira década do século XX, adeptos que entram em campo, curiosamente ligados não quer ser processado por eles, mas ao CIF, que é um clube um bocadinho mais elitista, ou era mais elitista, até estava ligado aos Pinto Basto, a famílias, a grandes famílias, enfim, grandes grupos económicos. E mesmo nos jogos com essas equipas já havia casos em que as pessoas entravam, o público entrava em campo. E isso vai sendo, nos anos 20, com a maior democratização, vai sendo simplesmente mais comum, porque há mais jogos, há mais pessoas a jogar e há mais pessoas também a assistir aos jogos. Portanto, isto vai sendo mais comum as pessoas manifestarem-se em relação às decisões dos árbitros, como estava a te referir os árbitros, mas em relação também uma falta em campo da equipa adversária, as pessoas manifestam-se, e é curioso, tudo aí a partir da década de 20 é quando as coisas ficam mais interessantes para quem estuda esse período, porque precisamente é a grande explosão dos jornais a partir dessa década. E os jornais com isso trazem, por um lado, uma maior difusão do conhecimento. Na verdade é um desporto muito recente, não é? Nos anos 1920 parece que já havia muitos jogos e muitos clubes, mas era uma coisa relativamente recente, portanto as pessoas estavam a começar a apreender novas regras que eram, no final do século XIX, eram sobretudo acompanhado e praticado pelas, enfim, classe média para cima. E As portanto, ao mesmo elites. tempo, as elites, sim. E portanto, ao mesmo tempo que esses jornais permitem as pessoas saber o que é que está a acontecer, ir conhecendo, até mesmo aquelas questões táticas, saber que o jogador tal, a ordem em que os jornais vão pondo os nomes permite às pessoas saberem quem é que é o guarda-rede e quem é que joga na linha da frente, mas ao mesmo tempo, a par desse acesso ao conhecimento, também há um acesso, no fundo, de uma população ainda, e durante décadas, como sabemos, muito pouco letrada, ou seja, o conhecimento do desporto em si vai se tornando um bocadinho secundário com essa entrada no mundo do desporto ligado aos clubes, precisamente do bairro. E é isso que é interessante, essa transição. Dos anos 20 e 30 é quando há essa transição, um bocadinho daquela ideia dos clubes desportivos, um clube mais universal, quer dizer, pode depois não ser universal, mas a ideia da prática do desporto em si, e passa a ser um bocadinho... A relação das pessoas com os clubes passa a ser muito de identidade local. Não tanto da ideia do desporto pelo desporto, mas os clubes passam a representar cada vez mais uma comunidade, ou seja, que não tem necessariamente de ser uma cidade, pode ser simplesmente uma rua. Há uma equipa que ainda hoje existe, embora com um nome muito diferente, que é o Oliveira de Moscavide, o Esportivo Oliveira de Moscavide, e que eles, quando nascem, são o Rua Nova Futebol Clube, que era precisamente uma rua. Era a Rua Nova, que não tinha outro nome senão esse, e portanto eram os adeptos dessa rua, portanto era o clube dessa rua. Aos poucos foi agregando um bocadinho ali a representação dos Olivais, do bairro dos Olivais, que
hoje em dia é muito esquecido, como é natural, depois dos planos de orientação de Olivais, mas aquilo era praticamente só quintas, havia ali pequenos núcleos habitacionais de Olivais. E eu lembro de ter visto eu penso que era uma ata de uma Assembleia Geral do Rua Nova, talvez já nos anos 30, que eles diziam que era humilhante já serem simplesmente do Rua Nova quando representavam tanta gente. E, portanto, há essa transição do nome, a mudança de nome para Clube Desportivo dos Olivais, ainda não escrevido. Esses clubes Sim. eram núcleos importantes de resistência ao Estado Novo? Era aí que eu ia entrar a seguir. E esses clubes vão crescendo muito na décadas 20 e 30, precisamente porque passam ali no final da República, ou seja, há um crescimento com as questões que eu estava a dizer, da imprensa, da maior democratização, ainda durante a República, mas no final dos anos 20, até nem antes de chegar ao Estado Novo, mas coincide já também com a ditadura, da própria Associação de Futebol de Lisboa e da Federação, começa a haver aqui umas medidas para limitar essa popularização, porque se sentia que estavam a entrar pessoas, operários, e o voluntariado estava a começar a jogar, e portanto nem toda a gente queria jogar com eles, portanto não tinham a mesma ideia de esportivismo, era supostamente um jogo mais violento, embora eu não acredito que fosse uma grande diferença em relação ao tipo de jogo, e portanto começam a haver algumas medidas para limitar, e com isso, com o limitar da entrada dos praticantes, também se começa a limitar, ainda por outras preocupações em paralelo, com a ideia do profissionalismo que era proibido, mas que eram os dirigentes, ou muitas vezes alguns donos de fábricas, mas amigos dos clubes davam emprego aos jogadores para jogarem nesses clubes, como a CUF viria a fazer mais tarde, e portanto havia aqui um conjunto de preocupações com essa contaminação do jogo amador, não é? A pureza do amadorismo. E portanto essas medidas vão tentar limitar um bocadinho o crescimento da rede esportiva também, e portanto vão começar também no fundo, não queria dizer atacar, mas a tentar controlar a rede dos clubes em si. Quando chega ao Estado Novo, portanto, em 33, agora estou aqui a 33, quando é a questão da proibição dos sindicatos, há aí uma transição, sobretudo quem estava nos sindicatos livres, a transição de pessoas dos sindicatos para os clubes, ou seja, há um crescimento, ao mesmo tempo que há esse controle dos clubes esportivos, a partir de 33, há um boom, que é uma coisa um bocadinho paradoxal, um boom desses clubes esportivos, precisamente, quero eu crer, quer dizer, eu não fiz também, não fui ver no país todo, e seria interessante fazer esse paralelismo, das pessoas que passam dos sindicatos para os clubes, porque precisamente eram pontos de encontro, pontos de convívio, pontos de organização, e portanto há essa transição para o associativismo recreativo e desportivo, ou seja, nem sequer é exclusivo do desportivo. E nos anos 40 o próprio Partido Comunista Português assume no fundo, essa postura perante o movimento recreativo e desportivo, claro, como sendo precisamente uma forma de aceder a essas redes de fundo de pessoas, e pessoas até de todas as classes sociais, muito a pensar aqui sobretudo nas zonas, nos bairros operários, nas grandes cidades, no fundo recuperar essas redes que se foram quebrando, quer no controle nas fábricas, quer com o fim dos sindicatos. E portanto os clubes, com isso, têm muitos dirigentes, e até posso falar já aqui dos estudos de caso, do Oriental e dos clubes que lhe deram origem, muitos dirigentes ligados a movimentos políticos. Também anarquistas, aí já menos no final dos anos 30, mas também já, no fundo, ligados ao MUD, ligados ao PC, e, portanto, há essa entrada de dirigentes e, possivelmente, alguns jogadores, embora aí seja mais difícil ver, porque não têm tantos registros escritos fora do que fazem nos clubes, pelo menos nos dirigentes, a ver essa relação, esse paralelismo entre uma atividade política e uma atividade associativa, digamos assim.
Depois também são perfis associativos, ou seja, são pessoas que, quer dizer, isso também, eu próprio agora sinto isso, sendo um dos fundadores do Relâmpago, que é um bocadinho o bichinho do associativismo. Portanto, eu acredito que quem comece nesses movimentos, nas suas mais variadas naturezas, depois seja difícil não conseguir estar envolvido. Há um caso muito curioso, por acaso agora não estou a lembrar o nome dele, mas ele foi dirigente do Marvilense, que é, depois podemos falar desses clubes um bocadinho melhor, que é precisamente um dos clubes de Marvila que dá origem ao Oriental, ao atual Oriental, que ele foi dirigente do Marvilense, foi perseguido e tem arquivos, ainda não era PID, era PVD, ainda no Marvilense tem arquivos, tem processos sobre ele, de vigilância, depois de prisão. Ele está muito envolvido nas direções do Marvilense, ele depois desaparece assim um bocadinho, provavelmente para fugir a essa vigilância, e quando emerge, umas décadas, 10, 15 anos depois, já vai aparecer na Amadora, ligado à Sorefam, e foi dirigente, e não sei se não foi mesmo presidente do Estrela da Amadora. Portanto, ele faz aqui, submerge do lado oriental da cidade e vai aparecer na Amadora uns anos depois. Transitou de um lado para o outro. Eu ia precisamente perguntar, no estudo que fizeste, quais é que foram as principais curiosidades que conseguiste descobrir sobre o papel dos resistentes antifascistas na direção de clubes, que pertenceram à direção de clubes como o Marvilense, acabaste de me responder, e que trabalho é que era esse que era feito nesses clubes? Eram pessoas que tinham uma intervenção de aproximação e divulgação também do despertar de uma consciência política, que a situação não podia ser aquela do país, não se podiam conformar, era para estabelecer essa rede de contactos? O que é que sucedia? Eu acho que era uma coisa muito a longo prazo. Ele fazer um jogo, o chamado jogo paciente, não é? O jogo longo, que era, primeiro, e é uma coisa curiosa, vou fazer um bocadinho aqui de geek da academia, mas há um sociólogo, John Hargreaves, tem uma análise marxista até da questão do desporto. Ele estuda o desporto, sobretudo da Inglaterra, e ele é um bocadinho em redor daquela questão do futebol como ópio do povo, não é? Aquela discussão se o futebol se é popular e, portanto, é aceitável enquanto prática, ou se é o ópio do povo e é uma forma de afastar as pessoas da luta ou das lutas, não é? E o John Hargreaves tem uma proposta curiosa que eu também adotei muito na minha tese. Até que foi isso que eu verifiquei, que é, os clubes não são, o futebol, e em particular os clubes desportivos ou clubes de futebol, não são tanto nem esse palco do ópio do povo, nem simplesmente ferramentas de luta, mas são espaços de disputa, ou seja, nunca disputa de espaço, disputa de influência. Nunca são completamente, entre aspas, conquistados nem pelos grupos hegemónicos, nem para estas pessoas, no fundo estão numa posição de subalternidade, quer sejam operários, quer sejam mesmo os empregados das fábricas, quer dizer, é um bocadinho aquele perfil de pessoa que tem algum ascendente sobre os operários, mas nunca chega a dono da fábrica, não é? Portanto, havia aqui um bocadinho esta espécie de aristocracia das fábricas, mas que não estavam no mesmo pé das elites. E essas pessoas que vão, no fundo, ascender a dirigentes, o que fazem, para além de manter esses canais abertos de diálogo com muita gente, vão promover, sobretudo, através das outras secções dos clubes. Ou seja, o futebol atraía as pessoas, granjeava interesse, granjeava, no fundo, também essa identidade local que fazia os bairros convergir para o campo de futebol, mas também para as sedes, e a partir daí criavam bibliotecas, e a sede do Marvilense tinha uma biblioteca, e já posso já dizer, a sede a biblioteca do Marvilense há uma história curiosa, que também é o Joaquim Campino que conta nas memórias dele. O Joaquim Campino, que organizou aquela zona ali de Lisboa Oriental, que no fundo, há uma biblioteca do diabo que estava ali sediada numa casa de um deles,
no fundo, de um círculo de oposição ao Estado Novo, e há um polícia que no fundo era amigo deles que os avisa que vai haver uma rusga. Portanto, logo aí é curioso que o polícia tenha consciência que existe ali essa biblioteca subversiva e nunca tenha denunciado. Olhar, era atleta do clube, ou dirigente também. Eu acho que são os tais laços de vizinhança e de bairro que, enfim, pode dar para o sentido contrário. No fundo, não serem aqueles amigos, afinal não eram amigos e denunciam. Mas também o contrário, que são precisamente até os polícias, pronto, que tendem alguma ligação, que esse laço acabava de ter mais força. Mas ele, no fundo, avisa-os e eles conseguem fazer essa biblioteca, e suponho que os jornais, tipo outros papéis mais subversivos, tirá-los por uma janela de trás, e eles vão ser arquivados depois na biblioteca do Marvilense. E na biblioteca do Marvilense havia um professor de francês, que era o Pedro Soares, salvo erro, que era o nome, tinha sido preso no Tarrafal, e que também está ligado à organização do PCP, em específico, na zona oriental. Portanto, eles na biblioteca do Marvilense davam estas aulas de francês, mas na verdade as aulas de francês não eram apenas para aprender uma língua, era também para... Depois não sei o que é que se passava exatamente nessas aulas, mas era para distribuir papéis, para... E ter outra matéria de francês, não aquela que seria numa aprendizagem genuína de francês. Mas até mesmo outras coisas tão simples como organizar conferências. Por exemplo, o Ferreira de Castro, há uma tentativa de organizar um comício já com o Oriental do MUD, da campanha de Norton de Matos, em que depois o clube, aí já o Oriental, recebe uma carta, no fundo, a repreender eles terem aberto este precedente, não é? Sendo um candidato da oposição, e portanto o Oriental aí dá um passo atrás e percebe que está a avançar rápido demais. Portanto, nestes clubes, por exemplo, no Oriental, vai sempre havendo um equilíbrio entre dirigentes que depois, mais tarde, vêm saber que estão ligados ao PCP, e alguns dirigentes que são claramente lá colocados pelo regime. Mas é uma espécie de guerra fria aqui nestes corpos sociais, em que se vão equilibrando sempre pessoas dos dois quadrantes, sendo que já não poderiam, quem tivesse claras ligações à oposição não poderia assumir isso. Portanto, havia sempre essa primeira, no fundo, esse primeiro varrer, não é, dos candidatos aos cargos, e mesmo assim muitos deles conseguiam aceder a esses cargos. E a próxima pergunta que te quero colocar é: vês hoje nos clubes do bairro grandes diferenças comparativamente àquilo que eles foram nessa época que avaliaste, que estudaste? Sim, ou seja, é sempre diferente. Acho que também tentar à força que isto seja uma espécie de regresso a um passado glorioso, ainda por cima faz lembrar outros slogans que um bocadinho indesejáveis, isto de voltar à grandiosidade de outros tempos. Os clubes, lá está, estávamos a falar no início daquele momento, logo no Estado Novo, que basicamente os booms dos clubes em Portugal, e há um estudo do Alfredo Mel Carvalho, que precisamente faz esses gráficos, são logo a seguir a implantação da República, são quando o Estado Novo se consolida, ou a Constituição do Estado Novo, e são a seguir ao 25 de Abril. Portanto, em momentos de mudança, para o melhor e para o pior, os clubes estiveram lá. No Estado Novo em particular, e até se fala, enfim, no fundo é o grande parte central, o grande tronco da tese, é precisamente a ideia de que os clubes substituíram-se ao Estado quando este não cumpria com as suas funções para com as pessoas, no fundo, até mesmo as questões mais básicas, que é a educação, que já falámos aqui, com as bibliotecas, por exemplo, e com palestras, por aí fora. É a saúde, que, curiosamente, para além da função dos clubes esportivos, enfim, do acesso ao desporto, que é em si também um fator de saúde, o facto de, em 1942,
é criada a Direção-Geral de Ação Física, Desporto e Saúde Escolar, que precisamente depois está a organizar a parte do associativismo desportivo. Uma das obrigações é a criação de ginástica e de um posto médico. Embora isso, em termos de custos económicos para os clubes, não tenha sido tão alto que muitos tenham fechado portas ou feito fusões, na prática isso também permitiu que quem conseguiu ter esses postos médicos lá passou a ser aberto a todos os sócios, muitas vezes era toda a população do bairro. Por exemplo, na Picheleira, o Vitória da Picheleira tinha um médico que, no fundo, atendia todas as pessoas do bairro, tinha uma escola primária em que as pessoas iam, e muitos fizeram ali a escola e fizeram os exames da escola, não é? Da escolaridade, então, nessa altura mínima, e, portanto, esses clubes foram sempre mantendo essas respostas, enfim, de um Estado que estava completamente ausente ou não queria saber das pessoas. Uma resposta educativa e social, no fundo, não é? Sim. E cumpriam muito isso. E estou a dar aqui uma volta enorme, desculpa, para dizer que hoje em dia, com, enfim, não sei se está tão acessível assim, a educação, por agora, ainda é pública e gratuita, mas se calhar os clubes começam aqui a dar resposta a coisas que começam a faltar, sobretudo nas cidades, quer dizer, apesar de tudo sou um bocadinho menino da cidade. Alguns, desculpa interromper-te, João, sim. desculpa interromper-te, alguns já começam a dar se calhar um bocadinho essa resposta que estás a querer referir, e no caso da educação, sendo academias de estudo, centros de estudos, apoio ao estudo, ou até substituindo-se à própria ausência da oferta do Estado no que se refere à parte da educação pré-escolar, já começamos a encontrar um bocadinho isso. Mas a pergunta que eu te fazia nem era tanto nesse âmbito da intervenção propriamente dita do clube, é mais na questão da comunidade interna do clube e do seu papel depois na comunidade onde está inserida. Num tempo em que as pessoas têm cada vez menos tempo, não é? Que é o nosso tempo atual, o associativismo, o trabalho coletivo continua a ser fundamental? Sim, absolutamente. Mas era mesmo isso que eu queria chegar. Ou seja, é uma vez mais suprir as faltas que o Estado, não é tudo função do Estado, a comunidade tem que dar esse passo. Hoje em dia as respostas que têm de ser dadas vão muito nesse sentido. Por isso é que eu referi à cidade, ou seja, no espaço rural será um bocadinho diferente, mas na cidade, apesar de haver muita gente, cada vez mais há essa atomização da vida, não é? Cada um está na sua casa, cada um está no seu cantinho. Tal questão do tempo que tu referias, as pessoas mal têm tempo ou energia para quando voltam do trabalho, depois dos transportes públicos, ter essa energia para sair, e muitas vezes os clubes têm uma função essencial em manter as relações de bairro. Por exemplo, um dos clubes que eu tenho uma excelente relação, quer dizer, sou sócio e gosto imenso deles, é o Mirantense Futebol Clube, aqui em Lisboa. Portanto, tem a sede ali na Rua do Val Santo António. E em relação a essa questão do papel que se tem, no fundo, nos novos desafios que nos coloca 2025 e por aí fora. E curiosamente, ou infelizmente, o Mirantense também sofreu na pele precisamente esses desafios hoje em dia, também foi expulso da sua casa, da sua sede. Apesar de tudo, só foi algumas portas para o lado, mas por uma sede muito mais pequena, quando comparado com uma sede que eles tinham há, eu penso que era, não sei se era há 80 anos, mas há 70, 80 anos. E o Mirantense, para além de... E haverá muitos outros exemplos pelo país fora, para além de ter sempre a sua sede aberta todos os dias, ou seja, é um espaço onde, e hoje em dia até começaram a ter malta mais jovens, até malta que vive há menos tempo no bairro, a começar a frequentar, também é aí que vão sobretudo os mais velhotes ali do bairro,
muitas vezes é no clube que alguém vem perguntar, nunca mais viu o senhor tal, como é que ele está, por acaso nunca mais apareceu aí, depois vão lá, depois como conhecem as pessoas, vão lá saber como é que está esse senhor. Portanto, é ali um bocadinho o ponto nevrálgico do bairro, não é? E continuam a ser cada vez mais os clubes estes espaços, ou seja, haverá um caso ou outro em que será um café assim mais antigo, o café tem uma boa relação com o bairro, mas os clubes é que continuam a atar estas pontas que, se não houvesse aquele clube e aquela sede, essas pontas estavam soltas e sozinhas e isoladas, sobretudo. E é uma forma, no fundo, dos vizinhos se conhecerem, não é? É um ponto de encontro para... Sim. Por vezes há pessoas que vivem num prédio anos e anos e não conhecem quem é o vizinho de cima ou o vizinho do lado, e isso é uma forma também de poderem chegar a esse encontro. Completamente. Mas para além desta questão do dia a dia, também durante a pandemia, muitos clubes tiveram esse papel de, por exemplo, distribuir comida para casa, sobretudo, quer dizer, alguém com 30 anos, ou 40 anos, ou 20 anos, acho que trabalha bem, até com aquelas aplicações para mandar vir comida para casa, mas na pandemia foi ali um ponto divisor importante em que as pessoas não estão tão habituadas a encomendar comida para casa, e, portanto, não podendo sair de casa, ou não, enfim, até com as regras de isolamento, ficaram ali ainda mais isoladas do que estavam. E, portanto, os clubes fizeram esse papel de levar comida à casa, mesmo em Setúbal, clubes como São Domingos, que nós fizemos o livro, e apanhámos ainda um bocadinho também desse período da pandemia. Eles estavam no fundo, a garantir esse juntamente até com os centros paroquiais, centros sociais. Portanto, aqui alguns outros organismos, se calhar, não estavam tão ativos nesse lado mais social, até se juntaram ou dinamizaram mais essa parte social. E os clubes continuam a ter esse papel precisamente em momentos de crise. O que me leva a ligar isso ainda à questão da habitação, ou seja, se os clubes não serão também esses pontos em que as pessoas se podem e devem organizar, ou seja, se não estão organizadas em partidos ou em algum tipo de movimentos, os clubes podem ser esse espaço também de debate, ou seja, não necessariamente organizar, mas as pessoas fazerem perguntas, discordarem, debater, organizarem-se, e de ser um bocadinho sempre na sede dos clubes esse ponto de partida. E, portanto, tal como foi noutros tempos, tal como foi no 25 de Abril, precisamente, entre clubes desportivos e comissões de moradores, e às vezes as coisas misturavam-se uma com a outra e não havia bem a fronteira era ténue entre as duas. Se os clubes não podem também, com esses novos desafios, já não será, sei que eu dizia que não será tanto a educação, mas pelo menos a habitação, se não ser um ponto de partida para essas novas lutas, não é? Não são novas, infelizmente. João, estamos a chegar ao fim. Tenho uma última pergunta, que é a seguinte: o desporto, como sabes, tem uma área específica na Festa do Avante, no recinto da Festa do Avante, aqui da Data lá e do Cabo, com um programa próprio que passa também pela apresentação de várias modalidades desportivas, com a presença e participação de coletividades, associações e clubes que vêm de vários pontos do país. Como é que olhas para esta presença do desporto na Festa do Avante? Olha, eu olho com muita satisfação, ainda por cima nós, não digo nós, é o Relâmpago, temos aí participação também nos eventos. Por exemplo, o xadrez, nós temos sempre muitas... Por acaso eu não lembro quantas pessoas é que participaram no ano passado no xadrez no Avante. É um torneio, não sei se é um de vários torneios, eu não sei É um torneio, sim. Mas temos sempre muita gente lá no xadrez a participar e, portanto, tendo em conta que o desporto é uma das garantias, ou pelo menos no papel, uma das garantias de um direito, não é? Um direito do acesso ao desporto, isso está presente no Avante, como em qualquer outra organização coletiva, outra festa, outro evento coletivo. Acho que continua a ser essencial. No fundo, para lembrar que o desporto
é sobretudo o desporto popular. Ou seja, esta ideia de que o desporto é o Benfica, ou o Sporting, ou o Futebol Clube do Porto, ou o Barcelona, ou o Real Madrid, ou por aí fora, quer dizer, isto é um bocadinho, isso é a parte mediática, é a parte que rende milhões a quem interessa. Pode ser um desporto mais bonito, no caso do futebol, não é? Pode ser muito melhor jogado, mas isso já não tem ligação nenhuma às pessoas, ou seja, há um bocadinho esta ligação ao clube, mas os adeptos que vêm do outro lado do mundo, que não têm propriamente uma ligação muito forte ao clube, e portanto o desporto popular é isso que está mais próximo das pessoas, é sobretudo essa ideia de acesso, de poder aceder facilmente e no fundo ligar-se ao outro, ao próximo, que é o que eu acho que é o mais importante nessa parte do desporto. E portanto ver o Avante continuar a dinamizar isso e poder ver o Relâmpago também a ganhar troféus no Avante é sempre bonito. João, foi um gosto conhecer-te e conversar contigo. Esperamos por ti na festa do Avante. E este podcast das Quintas do Avante fica por aqui. Estamos de volta em breve e disponíveis sempre online. Obrigada. Muito obrigado. As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.